Olá, hoje eu tô aqui com a Bruna Larissa, que é o @cachos da Bruna. Oi, gente, tudo bem? E a gente vai gravar vários vídeos, aproveitar que assim, a gente mora muito longe, então a Bruna atravessou o Conquista inteiro pra chegar. Então a gente vai aproveitar e fazer vários vídeos, vários temas e liberando aí aos poucos pra vocês compartilharem. E o primeiro assunto vai ser assunto sério. Eu tinha comentado com o Bruno meu desejo de fazer esse vídeo. E aí, Bruna resolveu participar comigo pra gente trocar um pouquinho de experiência sobre o assunto. E o primeiro tema que a gente vai falar é sobre relacionamento abusivo. Na verdade, a gente quer dar dicas de como você perceber que você tá passando por um relacionamento abusivo. Porque assim, eu já estive em uma situação de relacionamento abusivo, só que eu não percebi. Porque a gente acha, foi criada uma ideia que só é abusivo quando já parte para agressão física. E são nas pequenas coisas, às vezes detalhes que você não imagina. E então, assim, às vezes você não percebe, não tenta fazer nenhuma mudança e você vive em um relacionamento muito ruim, achando que é normal, que tá tudo bem, que enquanto a pessoa não te bater, não tem problema, tá tudo certo. No meu caso, assim, eu nunca estive em um relacionamento abusivo. Então, eu sou aquela amiga que qualquer coisa que acontece no relacionamento da outra, eu já tô ali dando pitaco. Olha, isso aí tá errado, isso aí você não deve permitir. Toda vez que qualquer situação fugiu do controle, assim, com algum relacionamento comigo, eu sempre sou de cortar ali na hora e pronto. Qualquer problema da minha vida, eu sou de cortar logo pra mim não ficar levando pra frente. E, inclusive, eu acho que não existe só o relacionamento abusivo entre homem e mulher, mas existe também entre amizades, inclusive família também. Eu sou muito assim também com amizade, eu posso ter uma amizade de 10 anos, mas se eu sentir que tá tendo abuso, que tá tendo aquela possessividade, eu também sou de tesourar logo e afastar pra não crescer e não tornar situações piores, né? Na minha situação, o que acontecia? Eu namorava com uma pessoa e essa pessoa deixava claro pra mim o relacionamento todo que ela era melhor que eu não ia encontrar nada melhor, que eu era uma pessoa muito fútil, que eu era burra. Então, assim, até hoje eu não consegui me livrar 100% dessa situação, porque por mais que eu veja que eu sou inteligente, que eu faço as coisas, e não tirando onda, óbvio que não. Até hoje, quando alguém fala, você é muito inteligente, aí tem aquela voz lá no fundo que fala, não, você não é inteligente. Então, assim, é uma pessoa que a gente ama, que a gente confia, que a gente se entrega e a pessoa constrói uma imagem deturpada. Eu tive problema com autoestima, eu tive problema, assim, de autoestima que eu falo de me achar feia, de não me achar bonito bastante, de não me achar interessante o bastante. E eu lembro exatamente o dia, assim, que... Cachorro. Eu lembro exatamente o dia que virou a chave. Foi uma situação bem engraçada, mas eu fui passar um batom vermelho no espelho e me deu estalo, assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Olha, eu sou maravilhosa aqui com esse batom vermelho. E essa pessoa tá aqui me esculhambando, dizendo que eu não sou suficiente, que ninguém vai me querer depois dela, que eu tenho que aguentar todos os abusos dela, porque ninguém vai mais me querer. E aí, no estalo, eu terminei. Assim, mas assim, eu vivi muito tempo sem perceber. E a gente queria ter um bate-papo relacionado a isso, pra você tentar perceber se você tá em um relacionamento abusivo. E assim, não vão ser, como é que fala? Radicais, dizer, você tem que terminar com essa pessoa agora. Às vezes são coisas simples que você consegue mudar, resolver em uma conversa. E outra, o que acontece também é que às vezes a pessoa não percebe que ela tá sendo abusiva. E a gente, às vezes, inclusive, pode estar abusiva. Eu já tive uma situação com o Rubens, inclusive, que ele conversou comigo porque eu tava sendo abusiva e eu não tinha percebido. Foi uma situação assim de um celular que ele queria trocar e eu fiquei falando mal o tempo todo e eu acabei desenvolvendo uma coisa meio danosa, meio abusiva e que em uma conversa a gente resolveu e passou. Então assim, ninguém tá livre também de fazer isso com o outro. Claro que tem graus, né? Mas a gente mesmo pode acontecer. Eu já ia falar isso também. Não é que a gente não precisa ser radical e não é que eu seja uma pessoa radical. Tipo, eu sou casada há 6 anos e já houve situações também de Lulinha, que é meu marido, querer controlar algumas coisas em mim. Tipo, você vai vestir essa roupa? Aí eu falo, vou. E aí ele pronto, quieta. Aí, se acontece dele... Mas deixa eu fazer um parênteses, né? Não é assim, vou. É aquele assim, vou. Aquela cara assim, se você falar mais de alguma coisa, você morre. Qual o problema? E aí, aconteceu algumas coisas assim, eu deixo claro pra ele, olha, você não precisa ter essas desconfianças de mim. Eu também já fui abusiva com ele. Hoje em dia, a gente resolveu
abrir mais o nosso casamento e ficar mais liberal. Então, ele tem muita liberdade de fazer o que ele quer e eu também tenho, porque a gente é casado, mas a gente já tinha uma vida antes. Sim. Ele tem gostos que eu não gosto e eu tenho gostos que eles não gostam. Então, ele pode fazer o que ele quiser pra lá e eu faço, desde que não haja desrespeito entre a gente. No relacionamento, algumas coisas assim que a gente pode pontuar como abusivo é o ciúmes excessivo, né? Porque isso. Acaba o outro tirando meio que a liberdade do outro de ter amizades. Aquela limitação, você não vai vestir essa roupa, você não vai sair com fulano. Não vai colocar esse batom. Fulano não presta, você não pode ter essa amizade, você não vai colocar esse batom. Então essa parte mesmo controladora é abusiva, sim. Invadir celular, ter o mesmo Facebook, eu acho que é uma situação assim meio abusiva também, é uma desconfiança, né? Porque às vezes você pode falar assim, não, eu tenho o mesmo Facebook que ele porque a gente entrou em comum acordo. Mas faz uma análise lá, se você realmente estava satisfeita com essa situação, ou satisfeito, ou se houve uma pressão ali disfarçada. Por que você não pode ter o seu? Por que ele não pode ter o dele, entendeu? Ou então, por que a gente não pode ter junto? Você tá escondendo alguma coisa? Uhum. Então, assim, aquela pressão. É óbvio que a agressão física já é um nível que, se você chegou nesse ponto, é muito importante que você peça ajuda. Eu sei que muitas pessoas ficam com vergonha, mas é muito importante porque essas coisas, às vezes, têm fim muito trágico de pessoas matarem umas das outras. E se você tiver filhos, às vezes você não quer deixar o casamento porque tem filho, mas às vezes vocês não têm ideia do que isso é pro filho. Outra forma de abuso, lhe xingar, lhe podar, lhe diminuir de qualquer forma, dizer que você não é inteligente ou que você não é bonita o suficiente, criticar seu peso também é uma forma de abuso. Tá com você. Sim, porque assim, é a questão até do peso. Às vezes você tá com dificuldade de emagrecer ou de engordar, né, que seja, e você tá tentando e a pessoa tá ali, mas você é desleixada, você é gorda, eu vou te largar se você não engordar ou se você não emagrecer. Então, assim, tem pontos que você precisa observar. Eu acho que quando o relacionamento passa a lhe fazer mais mal do que bem, ele já tá no nível de abuso. Porque as situações que estão acontecendo, com certeza existe alguma coisa errada aí por trás. Acho que, além de tudo, você tem que se amar em primeiro lugar. Porque quando você se ama, você vai valorizar quem você é, vai valorizar o seu corpo e não vai aceitar que ninguém fique te apontando e te criticando, principalmente uma pessoa que está ali do seu lado todos os dias. Você não quer uma pessoa que esteja do seu lado te criticando, te apontando. Se ele está com você, é porque ele gostou de você do seu jeito e gosta de suas qualidades. Então, como é que de uma hora para outra aquelas qualidades virou defeito e a pessoa vai começar a te apontar e falar que você está errado e que você tem que mudar para se enquadrar no jeito dele? E não é assim. Você tem que se amar, que se isso acontecer, você não vai deixar ninguém te abusar e ficar te humilhando. Acho que os sinais são você ter medo de falar coisas pra pessoa, né? Contar alguma coisa que aconteceu. Você ficar o tempo todo pensando, tipo, no que essa pessoa vai pensar, no que o meu marido ou namorado vai pensar, como ele vai reagir. É aquele medo mesmo de contar algo, de compartilhar algo, ou de fazer alguma coisa, deixar de frequentar lugares, deixar de ter algumas amizades por conta do que essa pessoa tá ali falando. É assim, é uma linha bem tênue e a gente tá explanando um pouco o assunto, dando situações. Mas se você desconfia que você vive em uma situação abusiva, o ideal é que você pesquise, né? Se você não tiver certa ainda, porque como eu disse, quando a gente tá na situação é muito difícil perceber. E sempre que alguém me fala bem assim, mas fulana deve gostar disso, deve gostar de apanhar, deve gostar de passar essa situação, porque ela não resolve. Primeiro, como eu falei, é difícil você perceber que você tá em uma relação abusiva. É difícil sair. Porque você gosta da pessoa, então você sempre acha que a pessoa vai mudar. E quando a pessoa tá em um relacionamento abusivo, ela acaba ficando só, porque a outra pessoa consegue afastar ela de todo mundo. Da família, você não vai mais em família, você tem vergonha de família, então você fica só e você vai contar com quem agora? Se você excluiu todo mundo da sua vida por causa daquela pessoa, aí você acaba sozinho e fica ali refém daquela vida. Sim, você fica com medo, se eu sair daqui, eu vou pra casa de quem? Quem vai me acolher? Eu não tenho mais amizade com ninguém, eu me afastei de todo mundo. Às vezes a pessoa tem medo de ser morta mesmo, né? Também. Porque já chegou num ponto que a pessoa ameaça, se você me largar eu te mato, ou eu mato sua família, eu mato seus filhos, parece coisa de filme. E agora tá tendo muito caso, né, de pais que matam os filhos, mas nem você e nem eu. Sim, porque aí sabe que vai ferir de uma maneira muito maior, né? Muito mais danosa.
E na questão de amizade abusiva também rola demais. Rola. Amigos possessivos que querem que você só saia com ele. Chega um ponto que vira abusivo, sim. Amigos que falam mal de você pelas costas. Às vezes você sabe e você aceita porque você acha que é o jeito da pessoa. Que faz fofoca, intriga, que te prejudica. Amigos invejosos. Não existe inveja branca. Então se a pessoa tá com inveja de você... Inveja é inveja. Inveja é Preto inveja. ou branco é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que tentar perceber essas situações de abuso e se livrar, porque a nossa vida é curta demais. Então, por que ficar investindo nessas pessoas? E, assim, eu não vou ficar dando detalhes do meu relacionamento, porque eu não quero que afete a pessoa, não quero que ninguém fique especulando quem foi ou quem deixa de ser. Então, se eu der muita dica, talvez a pessoa, quem me conheça, faça as contas. Então, eu não quero que isso aconteça, eu não vou dar muitos detalhes, mas, assim, para algumas pessoas pode parecer besteira, que abusivo que nada. Agora tudo é relacionamento abusivo. Mas porque assim, eu não vivia feliz, eu achava que eu tava feliz, e o dia que eu percebi o que tava acontecendo, eu percebi que eu nem gostava muito da pessoa, que eu tava realmente presa naquele círculo vicioso, naquela situação. Foi uma pessoa que não quis fazer parte da minha vida, e isso acontece muito em relacionamento abusivo. Não faz questão de não estar faz em momentos questão especiais. Não faz questão de sair com seus amigos. Eu tinha medo de falar qualquer coisa enquanto eu estava com os amigos da pessoa, porque sempre algo se virava contra mim, alguma coisinha que eu falava virava uma bola de neve, virava uma briga, então eu já vivia com medo. Era uma situação bem complicada. Agora, assim, eu nunca cheguei ao ponto de agressão, porque é uma coisa pesada até de se falar no começo de um relacionamento, mas eu sempre viro para os meus, quando eu começo a namorar, e falo assim, olha, vamos deixar algumas coisas claras. Primeiro, que eu gosto muito de ficar só, então às vezes eu vou precisar de momentos sozinhas. Segundo, que se você me bater, você bate pra matar. Porque se eu levantar, eu vou na polícia dar uma queixa de você. Sim. Então eu sempre deixei isso. E aí não tira a queixa, porque acontece de muitas mulheres dar a queixa e depois retira a queixa e fala que nada aconteceu. Não retirem a queixa, viu, gente? E dá um recado também pra quem tá assistindo, se você desconfia que alguma amiga sua ou algum conhecido seu tá passando por um relacionamento abusivo, isso não vem só do homem pra mulher. A mulher às vezes é muito mais abusiva, ela é muito mais controladora, né? Mas assim, se você perceber, gente, tenta ajudar de alguma forma. Eu sei que a gente tem medo de se envolver e medo de sobrar até pra gente, né? Fala que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas eu acho que tem casos que a gente tem que tentar pelo menos tá ali. Eu já tive amigas que viveram situações abusivas e que chegou um ponto que eu cansei de falar mal da pessoa. Eu falei bem assim, olha, é sua escolha. Você quer ficar com essa pessoa, você fica. Agora entenda que eu tô do seu lado pro que deve é. Não precisa ter vergonha de me contar as coisas. Eu não vou julgar mais, eu não vou falar nada. Você só precisa saber que eu tô aqui pro que deve é, o que você precisar. Mas deixei claro pra ela também. Eu falei, olha, só falta ele te bater. Porque o resto, ele já fez tudo. Era uma situação muito mais tensa do que eu vivenciei. Então, se você vê alguma amiga com algumas ferimentos, assim, um apertão no braço, não, foi, sei lá, foi segurar. Ele tinha razão, eu também tirei ele do sério. Eu tirei ele do sério. Mas a gente brigou, mas a culpa foi minha. E isso é uma coisa muito do relacionamento abusivo. Você acha que você é a culpada. É o que mais rola. Você tem certeza que você que causou a situação toda, porque a pessoa trabalha. Faz você ter a certeza. Vai ali na sua mente, eu tava ótima, mas você fez isso e isso, por isso que eu fiquei assim. Se você ficar com esse comportamento, eu não vou mais fazer isso, mas se você continuar assim, isso vai acontecer de novo. E é um comportamento padrão. A pessoa lhe agride, né? Seja com palavras, seja fisicamente, crítica, o tempo todo ali ele criticando, te colocando pra baixo, e depois ela pede desculpas. E aí quando ela pede desculpas, ela jura que não vai fazer nunca mais, que ela tava nervosa, que ela tá passando por um momento de muito estresse, um momento difícil. Então a pessoa cria toda uma situação pra, inclusive, você não abandonar, porque aí você vai falar assim, poxa, como é que eu vou abandonar a pessoa nesse momento difícil? Realmente, ela se descontrolou, mas acontece com todo mundo. E realmente acontece com todo mundo. Eu não tô dizendo que se você é casado, se você tem um namorado e ele perdeu a compostura uma vez, significa que já é um relacionamento abusivo. Às vezes realmente a pessoa tava passando por uma situação. Então é isso. A gente, né, como eu falei, a gente resolveu falar assim meio por cima. Se vocês gostarem do tema, a gente pode até depois se reunir de novo e falar com mais propriedade, né, falar com outra vertente. Mas não deixe de falar, não tenha vergonha. Se a pessoa for sua amiga mesmo, ela vai lhe acolher. Então não se preocupe com isso. Às vezes você se afastou de alguém, mas quando a gente é adulta essas coisas acontecem mesmo. Tem vezes que eu passo séculos sem falar com Bruna
E eu sei que ela vai estar aqui pro que eu precisar, mesmo que, né, que tenha algum tipo de situação. Mas não tenha vergonha, se abra com alguém. Agora se abra com a pessoa certa, porque tu já pensou você se abrir com uma amiga que é abusiva sobre o seu relacionamento abusivo. A pessoa vai terminar de te acabar, porque ela vai falar, não, você merece mesmo. Eu te avisei, você tem que se lascar mesmo. Tem muita amiga que faz isso, eu te avisei. E tem amiga que, inclusive, fica esperando as situações. Eu tô doida que ele faz não sei o que mesmo, pra ela perceber. Tô esperando ele meter a mão na cara dela. Porque só assim ela vai perceber. Então, não é esse tipo de ajuda que a pessoa precisa. É você tentar fazer ela entender que ela tá num relacionamento abusivo. Tudo isso é muito sutil também, porque você não pode... Você não é Jesus Cristo, você não tá aqui pra salvar ninguém. Você tá lá pra dar o apoio pra aquela pessoa e pra ser muito paciente. Porque às vezes vai demorar 1, vai demorar 2, vai demorar 10 anos pra pessoa se tocar e resolver sair desse relacionamento. Se libertar, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e da participação de Bruna. Esse é só o primeiro vídeo que ela tá participando, então vocês vão ver muito aqui ela pelo canal. E não se esqueçam de se inscrever, né? Não se esqueçam de dar like. Me seguir no Instagram, seguir a Bruna também, ela dá dicas maravilhosas de cachos, de como cuidar dos cachos. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, até.